Crônicas da Realidade Metafísica, domingo, 15/6/2025. Não existe guerra santa. Guerra é sempre guerra, por mais que algumas crenças se possa imaginar estar lutando sob o mandato divino ou em nome de uma missão espiritual. O termo guerra santa é comumente utilizado para descrever conflitos religiosos, especialmente no contexto do cristianismo, como nas cruzadas, em que os cruzados acreditavam cumprir a vontade de Deus em troca da promessa de perdão dos pecados. No Islã, o conceito de jihad pode ser compreendido sob diversas perspectivas. Em sua essência espiritual, significa esforço ou luta interior para manter a fidelidade a Deus. Contudo, historicamente, o termo também foi utilizado como justificativa para guerras de expansão ou defesa da fé islâmica. Embora a expressão guerra santa seja menos frequente nesse contexto, houve guerras motivadas pela fé também no judaísmo antigo, como descrito em passagens do Antigo Testamento. Exemplo, a conquista de Canaã. O que se observa, no entanto, é que por trás dessas guerras, religiosas ou não, sempre há interesses mais concretos e seculares, como o controle econômico, territorial e político. A religião, nesses casos, torna-se instrumento e símbolo, mas raramente a causa real. Israel justifica sua política militar com base na necessidade de proteção contra grupos como Hamas, em Gaza, Hezbollah, no Líbano, e milícias apoiadas pelo Irã, os quais são apresentados como ameaças diretas à sua população civil. Tais ameaças servem de justificativa para bombardeios e operações militares consideradas atos de autodefesa. O Estado de Israel afirma exercer o direito à existência como Estado judeu, evocando traumas históricos como o Holocausto e o antissemitismo para manter uma política de segurança rigorosa. Além disso, setores religiosos em Israel afirmam que a terra de Israel, Eretz Israel, é uma herança divina, utilizando a Torá como base para reivindicar terras na Cisjordânia. Do lado palestino, as ações armadas são vistas como uma luta de libertação nacional contra a ocupação israelense dos territórios considerados parte da Palestina histórica, Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Defendem o direito ao retorno dos refugiados expulsos em 1948 e 1967 e reivindicam a criação de um Estado soberano com capital em Jerusalém Oriental. Para grupos como Hamas e Jihad Islâmica Palestina, a luta assume o caráter de jihad armada, ou seja, um combate sagrado para libertar terras muçulmanas consideradas profanadas, como o complexo de Al-Aqsa, em Jerusalém. O Irã, por sua vez, apresenta-se como defensor dos oprimidos muçulmanos, especialmente xiitas e palestinos, e como o principal opositor do sionismo, o qual classifica como um projeto colonial, expansionista e opressor. O regime teocrático iraniano estrutura sua política externa em torno de uma retórica religiosa xiita, considerando Israel e os Estados Unidos como inimigos de Deus ou do chamado eixo da resistência. Esse discurso serve de base para o apoio direto a grupos como Hezbollah, no Líbano, Hamas, em Gaza, milícias xiitas, Iraque, Síria e Iêmen, apresentados como braços legítimos da resistência islâmica. O epicentro deste conflito está enraizado no período do mandato britânico e foi acelerado com a ascensão dos interesses estratégicos e energéticos americanos na região, tendo como pano de fundo a geopolítica do petróleo e a tentativa de compensação simbólica pelo trauma do Holocausto. Em 1947, a ONU propôs a partilha da Palestina
entre um Estado judeu e um Estado árabe. Os judeus aceitaram, os árabes rejeitaram. Em 1948, a criação do Estado de Israel deu início à Nakba, catástrofe para os palestinos, marcada por expulsões em massa. Desde então, os palestinos lutam pelo reconhecimento de seu Estado, com base nos territórios de Gaza e Cisjordânia e capital em Jerusalém Oriental, demanda não reconhecida integralmente por Israel. A cidade de Jerusalém representa um ponto de fusão entre o espiritual e o político, sendo considerada sagrada para 3 religiões: judaica, cristã e muçulmana. O Monte do Templo, esplanada das mesquitas, é o palco frequente de confrontos de judeus nacionalistas e muçulmanos palestinos. Grupos radicais de ambos os lados encaram o conflito como cumprimento de missões divinas, enquanto o Hamas e o Irã invocam a Jihad. Setores extremistas judeus reivindicam direito bíblico à terra de Israel. No plano internacional, os Estados Unidos, como principal aliado de Israel, fornecem bilhões de dólares em ajuda militar e apoio diplomático na ONU, por considerarem Israel um parceiro estratégico contra o Irã e o terrorismo islâmico. Rússia e China, ainda de que forma mais discreta, apoiam o Irã como forma de conter a influência americana e ampliar sua presença econômica e diplomática no Oriente Médio. A resistência árabe e palestina enxerga o surgimento de Israel como resultado de um projeto colonial europeu, apoiado por Reino Unido e Estados Unidos. Assim, a luta palestina também é lida como um movimento anticolonial e de autodeterminação. Por outro lado, Israel vê-se como um povo que retornou à sua terra ancestral após séculos de perseguição, estabelecendo ali seu lar legítimo. Não existe guerra santa. A santidade está associada à virtude, à compaixão, à transcendência. Santa é uma palavra que evoca pureza, sacralidade e proximidade com o divino. Nada que gere dor, sofrimento, ódio ou o desejo de aniquilação do outro pode ser considerado sagrado. A guerra, por mais que seja justificada em nome da fé, serve a interesses concretos: poder, controle, expropriação de riquezas, dominação de povos e territórios. A guerra a aprisiona, nunca liberta, e diante dela só há um lado digno de se tomar: o lado da paz. Tema sugerido pelo Grupo Euclidiano e elaborado pelo médium Josemar Ganho.